Então vamos lá, Martinha. Então, como eu disse, né, eu separei em dois momentos aqui para a gente justamente conversar um pouco sobre períodos de evolução, depois aí para a gente conversar sobre essa questão do próprio treinamento, né, do qual foi o impacto que você vê aí que pode ser melhorado, modificado ou mantido. Queria ver contigo, cara, me conta um pouco, né, Martina, me conta um pouco quem que é você e como é que você me conheceu. Conta um pouco da sua história aí. Quem sou eu profissionalmente ou quem sou eu? Pode ser tanto profissionalmente e depois também como pessoa primeiro, depois como profissão. Então, eu sou Martina, eu tenho 37 anos, sou formada há 14, quase 15. Como eu falei, né? Trabalho esse tempo todo já com atenção básica e UTI. Estou agora no hospital especificamente. Estou empreendendo também na área da dermatologia e sou, assim, particularmente sou uma pessoa extremamente simpática. Eu me acho simpática, me acho sincera. Porém, essa minha sinceridade, às vezes, eu preciso controlar bem ela para não ser até mal educada, por conta de ser sincera demais, né? Já fui uma pessoa muito explosiva. Já fui uma pessoa muito nervosa, ansiosa, porém com a maturidade e o querer mudar e o querer melhorar, isso eu já consigo me dar alguns comandos. E é isso, é difícil a gente falar da gente, né? É mais fácil a gente falar do outro. Falar da gente é complicado, Quem mas é que é, se importante. você for para pensar, quem que é a Martina enfermeira? Como Quem que é a sou eu? Martina enfermeira profissional? Então, eu me acho uma excelente profissional que busco estar sempre me melhorando. Eu tenho uma característica desde menina, desde pequena, de gostar muito de querer saber, quando eu sei que eu não sei, eu quero saber. Eu sempre gostei muito e continuo gostando muito de estudar, de assistir, de ler, de estar sempre em busca de conhecimento. E eu, assim, eu me considero uma profissional de excelência, como Christopher Nunes fala, de alta performance. Muito massa. Isso aí. Então, você como enfermeira, então, né, resumindo o que você disse, você se considera aí uma pessoa de excelência e que faz um trabalho que não é mais o mesmo, né? Que não é aquela coisa mediana, né, que todo mundo está entregando. Você acha qual a diferença entre você e um outro profissional? Talvez com o mesmo tempo de casa que você. Ah, meu Deus, deixa eu ver. Com base nisso que você falou, né? Que entrega com excelência. Assim, porque eu não sou uma profissional na nossa categoria de ficar só balançando a cabeça de se senhor e não senhor, né? Eu tenho uma opinião muito bem formada, conforme as nossas ações e atribuições, e eu, quando não concordo, eu digo da minha maneira de ser, de acordo com cada profissional, que a gente começa a conhecer cada um, a maneira de ser de cada um. E eu vejo, assim, outros colegas, desde de mesmo tempo de casa que eu, que trabalham mais com essa questão do sim senhor, não senhor, mesmo quando não concorda, quando discorda, mas por conta que ainda trabalha com essa autoridade de outros profissionais, acaba se anulando, né? E aí não, não tem essa capacidade de estar interagindo, discordando, sem discutir. Porque a gente pode discordar sem discutir e colocar a nossa verdade também. Aí é onde entra aquela questão da sugestão. Você dá a sua opinião com tranquilidade, mas vamos pensar dessa forma, até de outra maneira. Então, eu acho que eu tenho essa facilidade, eu faço isso no meu trabalho desde sempre. Porém, para eu fazer isso, eu preciso estar embasada, muito bem embasada e segura daquilo que eu estou falando, sabe? Para não ficar gaguejando e nem passando nenhum tipo de insegurança. Para eu fazer isso, eu preciso estar segura daquilo que eu estou falando. Eu penso por aí. Entendi. E uma dúvida, né? Você sendo enfermeira, claro que tem aí 14 anos ou 15, né? Que você comentou de formação. É, Tá, você sendo enfermeira, isso. qual que era o seu problema ou uma dificuldade na profissão
por exemplo, que você tinha antes do treinamento de enfermeira de valor? Você tinha algum problema, alguma dificuldade, algo era difícil para você como profissional enfermeira? Teve um momento no treinamento que a gente chegou na parte, eu não estou me lembrando dos nomes especificamente, mas eu estava vindo para cá e lembrando as coisas, né, do que eu já assisti. Mas depois que eu vi a questão de você reconhecer as pessoas através de animais, não tem uma parte que fala dos animais? Do perfil A comportamental, né? pessoa que até é um exercício que você sugere para a gente fazer com colegas, né, com a nossa equipe, não tem um momento assim. E aí aquilo para mim foi bem interessante para poder a gente conhecer mais a fundo as pessoas, né, com quem trabalha com a gente. E aí a gente e assim, no dia a dia a gente percebe quem são a maneira de cada um, mas através daquele exercício lá dá para a gente agir e ir pelo caminho mais adequado, assim, de agir com as pessoas, sabe? Aquela parte ali dos animais foi, para mim, fez eu pensar, fez eu E pensar. você implementou isso numa equipe que já era sua ou uma equipe que talvez você não conhecia? Como é que era isso daí? Não, eu comecei a implementar na equipe, tanto a minha equipe aqui, nos meus plantões noturnos, né, da parte da supervisão, quanto lá na atenção básica também, para poder ver, avaliar o pessoal, né? Eu costumo fazer dos dois, porque como eu estou nas duas áreas, então eu gosto de fazer nos dois, porque o dia a dia sai nas duas, né? Então dá para você avaliar nos dois. E se você for parar para ver assim, né, alguma característica, alguma coisa que você viu que talvez sem essa ferramenta do perfil comportamental você não percebia e a partir do momento que você começou a aplicar, você viu alguma diferença? Que diferença que seria essa? Que talvez você viu que era uma dificuldade, que depois da ferramenta talvez você passou a não ter essa dificuldade? Para mim, eu com dificuldade, Você quanto profissional, por exemplo, você aplicou lá na atenção básica e na supervisão noturna dos plantões. O que você acha que mudou depois que você conheceu a ferramenta e começou a aplicar ela? tem pessoas, né, que têm uns perfis assim mais de agressividade, né, e outras pessoas que têm também uma maneira de ser mais fechada, mais que não dá muita abertura para a gente chegar. E através daquele exercício, daquela avaliação, fez com que eu descobrisse outro caminho assim para poder tocar nas pessoas sem ser invasiva, mas fazendo com que as pessoas entendessem o que eu estava querendo, sabe? Realmente essa ferramenta aí está fazendo, né? Porque não é rápido, né? Você precisa ir devagar, assim, observando as pessoas e está me fazendo aproximar, assim, a fundo mesmo das pessoas através da avaliação delas, né? Porque cada um tem seu jeito de ser. Entendi. Então, hoje, aí, pela ferramenta do perfil comportamental, você se sente o quê? Talvez mais segura, mais com autonomia suficiente para cobrar de uma maneira não tão agressiva? Como é que é? Não é questão de agressivo, eu não cobro com agressividade, não. Eu sempre procuro cobrar com sorriso. Cobrar com sorriso, dar comando com sorriso. Eu sou mais desse jeito. E também eu costumo cobrar fazendo também, para poder, quando eu cobrar, eu ser exemplo do que eu estou cobrando. Eu sou mais dessa linha. Mas através da ferramenta, porque tem várias formas de você cobrar várias pessoas, né? Porque tem pessoas que não aceitam uma cobrança. Então, a ferramenta, através de eu conhecer cada pessoa pelo perfil dela, fez com que facilitasse a maneira que eu cobrasse cada pessoa diferente, né? A uma eu cobro, mas eu vou mais de um jeito mais direto, outra eu vou pelo lado mais manso, a outra eu vou mais extrovertida, e assim eu fui fazendo. Estou fazendo, na verdade. Te deu uma estratégia, aí, talvez, mais inteligente para você conseguir abordar não só um tipo de colaborador, mas talvez muitos, né? Muitos, exatamente, porque nem todo mundo é igual, né? Porque, na verdade, ninguém é igual a ninguém. Então, através da ferramenta, abriu assim um leque para poder eu aprender outra forma, nesse Entendi. sentido. Entendi. E uma outra pergunta, como é que você conheceu o treinamento Enfermeira de Valor e, cara, por que que você decidiu dar esse voto de confiança para entrar nele?
Conheci através do Instagram, olhando, eu fuço o Instagram o tempo todo, eu não sabia mexer em Instagram, mas aí eu comecei a fuçar e me veio assim na cabeça, o que for de enfermeiro segue, o que for de enfermeiro segue, o que for de enfermeiro segue. E aí até que cheguei no seu Instagram, não foi através do Top, não foi através de nada disso, foi do seu Instagram, do seu em particular. E aí eu fui mexendo, né? Aí, e tudo assim, como eu falei, eu gosto de estudar, eu gosto de estar assistindo vídeos, aí eu fui vendo os seus, aí vejo que tem canal no YouTube, outra coisa também que eu gosto é de YouTube, aí eu vou no YouTube, aí fui olhar os seus vídeos no YouTube, eu disse, rapaz, esse negócio é interessante. Aí depois, aí fui observando os comentários de quem já tinha feito o treinamento, aí eu disse, rapaz, eu vou fazer. Eu vou fazer para ver se eu tenho algo para melhorar. Na verdade, eu pensei em fazer, mas achando que eu não tinha o que aprender, né? Não tinha o que aprender. Aquela questão do coach, que eu era meio assim para coach, né? Meio avessa a coach. Aí eu disse, eu vou fazer, vou me dar essa oportunidade para ver se eu tenho alguma coisa para aprender. E aí, estou lá, aguardando os próximos módulos. Massa. Então, você decidiu dar esse voto de confiança por quê exatamente? Se você for parar para pensar assim, por que de fato você entrou? Você queria desenvolver alguma coisa? Como é que era? Não, eu quis... primeiro, não tem enfermeiro coach, né? Não tinha, né? Não tinha. Sim, o que me chamou mais atenção, na verdade, não é essa questão de coaching, não é isso. Mas é a maneira como você fala da enfermagem sem ser aquela coisa convencional. Sabe como é? Porque eu não sou enfermeira convencional. Então, a maneira como você fala da enfermagem sem ser convencional, enfermagem que cresce, enfermagem que pensa fora da caixa, enfermagem de valor. Esse nome, enfermeiros de valor, para mim já foi... Eu disse, rapaz, esse negócio aqui, eu vou ver para ver se vale a pena, né? Eu vou investir em mim para ver se vale a pena. Porque muitas vezes, Cris, a gente trabalha para pagar a conta e guardar dinheiro. Mas não investe na gente, né? Acha que investir é só passear, viajar, comprar roupa. Não. Aí eu disse, eu tenho que começar. Meu irmão falou muito isso para mim. Você tem que começar a investir em você, em saúde, e você gosta muito de estudar, investe em você profissionalmente para você estudar. Aí foi quando já investi, na verdade, mas aí comecei a investir mais por conta também do empreendedorismo na parte digital. Aí foi quando eu encontrei, eu disse, agora eu vou. Aí comecei a fazer. A maneira como você fala. Acho que travou aqui para mim. Tá me ouvindo aí? Martina? Tá me ouvindo aí? Agora está calado aqui. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Pronto. E aí, você estava falando então a maneira como eu falo, e aí cortou tudo, não ouvi. Estava falando para você que a maneira como você fala da profissão, que você incentiva, que você chama a atenção de quem quer, de quem pensa igual, entendeu? Porque a faculdade ensina mais do mesmo, como a gente conversa, ensina a mesma coisa. E quando você fala no sentido de incentivar, de crescer, de pensar diferente, de mostrar o valor da pessoa, da autonomia e vamos para frente e tal, isso, quem está buscando isso na rede social e ouve isso, aí chama atenção. Aí a pessoa quer ver o que é, se realmente tem algo, né, para aprender, entendeu? Entendi. E você comentou sobre o nome, né? O treinamento enfermeiro de valor. Para você, que você falou que é interessante isso, o que para você é ser um enfermeiro de valor? Para mim, primeiro é você se valorizar primeiro. Muita gente, como você sabe, eu acredito que a realidade daí não é diferente da daqui. Todo mundo espera que os outros valorizem a gente, né? Eu acho que aí é da mesma forma. Exatamente. Todo mundo espera que os outros nos valorizem, que os conselhos nos valorizem, que os hospitais, enfim, nos valorizem. Mas o nome enfermeiros de valor, para mim, passa como quem
está dizendo que quem está lendo o título Enfermeiros de Valor, está se intitulando de valor. Você tem valor, você é especial, você é o cara, você é uma rainha. Assim, para mim é a mesma coisa de dizer, você é foda, sabe como é? Mas o nome para mim foi extremamente importante. Quando eu vi, eu disse, rapaz, eu vou fazer isso aqui porque eu me valorizo demais, eu me acho mesmo. E o nome Enfermeiros de Valor, para mim, esse nome tem a ver comigo. Aí eu peguei, entrei e fui ver o que era. E você acha que tem alguma diferença, Martina, por exemplo, da pessoa que faz o treinamento de enfermeiro de valor para a pessoa que só se formou em enfermeiro? Você acha que tem alguma diferença? Para justamente ser enfermeiro de valor? Claro que tem. Claro que tem, porque a maneira como você faz os vídeos, né? Por exemplo, tem logo no começo, no vídeo de boas-vindas, tem um. Eu fui ver de novo esses dias o vídeo de boas-vindas, né? Tem uma palavrinha que você fala uma palavra tangibilizar. Então, é uma palavra assim? Sim. Né? Aí eu fui prestar atenção de novo, o que era tangibilizar. Aí eu estava assistindo e com um papel e uma caneta, assim, um lápis, era até o lápis da minha filha. E eu escrevendo, tangibilizar. Aí eu fui lendo, fui ouvindo, eu disse, rapaz, eu já faço isso há tanto tempo e eu nem sabia o que era. Eu nem sabia o que era, eu não sabia nem que existia, eu achava que era coisa que tinha vindo na minha cabeça. Mas era a forma como eu achava que as coisas funcionavam, entendeu? Então, tem gente que nem sabe o que é isso, nem sabe que a força que tem de você escrever aquilo que você quer, de você montar um roteiro das coisas que você quer realizar, de você deixar a sua energia ali naquilo que você sonha. Enfim, isso aí, quando eu vi, eu disse, então, eu já faço isso desde pequena e eu nem pensava, nunca nem sonhei. Aí, quando você falou tangibilizar, eu disse, tá, eu faço isso há tanto tempo e nem sabia. Aí escrevi a palavra para não esquecer. Mas nunca esqueci, já joguei o papel fora. Mas a palavra ficou na minha cabeça. É isso aí, muitas vezes a gente esquece, né, de justamente essa questão de tangibilizar, né, tirar da cabeça e colocar num papel, porque, cara, a memória, ela é falha, não significa que a memória é falha porque a pessoa tem fraqueza de memória e assim por diante, mas justamente porque é tanta coisa que acontece no dia a dia que se você teve uma ideia e não anotou ela, alguma outra preocupação vem, derruba aquilo e talvez pode ser uma ideia É verdade. que ia mudar a direção da sua vida aí para um caminho diferenciado. É assim, sabe, Cris, eu costumo fazer isso muito tempo, desde adolescente, porque eu vi uma vez num programa de televisão uma apresentadora falar no final do ano que era importante a gente escrever num papel, no dia 1º de janeiro, tudo aquilo que a gente quer realizar naquele ano. Então, quando ela falou aquilo ali, eu fazia faculdade na época, quando ela falou aquilo ali, eu disse, rapaz, isso eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer, aí casei, ensinei a meu marido, as minhas filhas, e a gente faz, é tão interessante, que você coloca o que você quer realizar, tudo que você quer, de tudo, de coisas pequenas, bestas, a coisas maiores, e você escreve aquilo ali, põe a sua energia naquilo ali, e aí você guarda. Quando é no dia 31 ou dia 1º do ano seguinte, que você vai abrir aquele papel, é muito bonito, porque você vê que tudo que você escreveu ali, você consegue, assim, 90% das coisas você consegue realizar. E aí, quando eu comecei a fazer isso no meu dia a dia profissional, das ideias que vêm na minha cabeça, das coisas que eu quero fazer na semana ou no dia seguinte, ou ideias que aparecem em sites, enfim, aí eu comecei a escrever a mesma coisa, aí as coisas acontecem. Aí, quando eu comecei a fazer o treinamento, que vi logo na abertura a palavra tangibilizar, porque a memória é falha e tal, não sei o que. Eu digo, eita, meu Deus do céu. Aí eu disse, agora que eu vou assistir esse negócio mesmo, vou até o final. Conectou bem contigo, então, essa questão. Pois é, eu gravei. Entendi. E se for para pensar, ô Martina, você, né, pensando no treinamento em si, cara, você teve alguma dificuldade ao começar a aplicar o treinamento em enfermeiro de valor? Porque, assim, é uma pílula mágica, é uma varinha mágica, é simplesmente, pum, e a coisa acontece? Teve alguma Não, dificuldade? não, é exercício, né?
é exercício, não é forma de pão, não. Fórmula de pão e receita, né? É um exercício. Tem que ir colocando, praticando as coisas devagar. Devagar. Agora, sim, como eu estou aguardando os próximos módulos, né? Aí eu sempre colocava assim nas minhas coisas para eu não esquecer. Tal dia o módulo tal está aberto. Aí quando era o tal dia, aí o celular avisava, enfermeiro de valor está aberto o módulo. Aí quando eu tinha um tempo, eu boto o fone de ouvido, aí fico quietinha assistindo. Aí as minhas filhas falam, mãe, a senhora já vai assistir esse moço de novo? Eu disse, minha filha, tenha fé, a mamãe está estudando para ser uma enfermeira boa. Mas, mãe, a senhora já é uma enfermeira boa. Eu digo, peraí, mulher, mas a gente tem sempre que aprender. Deixa a mamãe, aí a mais velha fala, mãe, me dê um fone, a senhora ouviu um e me deu outro. Aí eu dou o outro para ela. Aí eu fico ouvindo um e ela ouvindo o outro. Entendeu? Então, assim, não é fácil, mas também não é difícil, né? A dificuldade é do mesmo tamanho da facilidade. Então, depende muito da pessoa querer fazer. E eu estou fazendo a minha parte. E o que a pessoa precisa ter para colocar em prática isso, na sua opinião? Na minha opinião, precisa querer fazer. Precisa querer fazer. Porque, Cris, não adianta a gente fazer milhares de treinamentos, milhares de cursos, milhares de coisas e não praticar. E não botar em prática, não fazer acontecer, né? Então, para mim, é querer fazer. Assistiu, achou interessante aquilo ali, como a questão do perfil comportamental, né? Achou interessante, vai praticar, então vamos fazer. Vai lá e aplica. A pessoa tem que querer fazer, fazer com que aquilo ali que você está estudando, investindo, você tem que fazer, fazer acontecer, entendeu? Acho que o querer da pessoa mesmo. Está fazendo para agregar alguma coisa, para poder você crescer, para poder você melhorar, entendeu? Eu estou fazendo por aí. E quando você fala que a pessoa precisa querer, né, colocar em prática, ter, no caso, atitude, alguma coisa assim, que você não teve dificuldade, você acha que o treinamento, ele é fácil, então, de aplicar? Ou ele é uma coisa, assim, surreal, difícil, e a pessoa, putz, vê lá uma montanha e se paralisa? Não é difícil, não. Você não fala difícil. Você não fala difícil, né? E a palavra, por exemplo, o exemplo do tangibilizar, isso aí não é uma palavra comum. Mas logo em seguida você explica o que é, a forma como a pessoa tem que fazer, enfim, ensina o caminho. Então, para mim, eu não estou achando dificuldade, não. Para mim, está ótimo. Não estou encontrando nenhum tipo de dificuldade assim para poder colocar em prática, não. Entendi. E você teve alguma... Você já consegue tangibilizar, né? Você consegue trazer algum resultado que você teve aí, fora o perfil comportamental que você já aplica aí nos seus colaboradores, tanto da supervisão quanto da parte pública lá que você faz, mas você já consegue trazer algum resultado, alguma coisa que o treinamento de enfermeria de valor trouxe para sua profissão? Em qual, Alguma coisa mudou? em qual sentido? Se alguma coisa mudou depois que você, como você era enfermeira, depois você foi para o treinamento de enfermeira de valor, se você consegue enxergar aí algum resultado, alguma coisa que está acontecendo por causa do treinamento de enfermeira de valor sendo aplicado dentro aí da sua questão de profissão. Então, as pessoas estão me falando muito também como que eu aprendi a falar melhor. Martina, você está com uma maneira de um vocabulário melhor, uma maneira de se expressar melhor. Você está falando muito bem. O que é que você está fazendo? Você está abordando as pessoas de uma maneira mais agregadora. O que é que você está fazendo? Né? Você, assim, sempre mais para o lado positivo, né? Tá bem nesse sentido aí. Você está estudando? Você está lendo o quê? O que você está fazendo? Então, não é só a questão de ser exemplo, né? A maneira de me comportar e a maneira de abordar as pessoas está bem diferente do que antes. Eu não sou tímida, nunca fui, mas assim, essa questão mesmo de abordar as pessoas, de me comunicar, de conversar mesmo com as pessoas, está bem diferente. Principalmente profissionalmente. Eu estou sabendo interagir e me comunicar com muito mais facilidade. E o vocabulário, as palavras, a maneira de conversar está bem mais rica do que antes, com certeza. Entendi.
Então, quando você fala aí essa questão, né, de comunicação, você acha que houve diferença? Que, claro, a gente tem né, níveis de enfermeiros que a gente conversa às vezes com a supervisão, com a coordenação, mas chega até ali. Mas hoje, se você precisasse aí chegar num diretor, algum partido político, conversar com alguém, você acha que talvez isso faria diferença ou talvez não mudaria Mas nada? aconteceu já. Esses dias eu tive uma reunião, é, eram quatro enfermeiras de um setor só, inclusive eu, e uma pessoa da gerência do local de trabalho, meu, né? E aí, eu o tempo todo na reunião, eu muito calada, eu estava o tempo todo mais na observação do que falando, emitindo opinião. E aí, o assunto era mais no sentido assim, de agregar, de se unir, enfim, de união, de equipe e tal. E aí, eu calada, eu calada. E o tempo todo, eu observando assim, e vinha alguns conselhos na minha cabeça de amigos, do meu marido também, de como eu me comportar, mas também, sabe, na hora que depois de 40 minutos de reunião, a pessoa importante olhou para mim e falou assim: Martina, você quer falar alguma coisa? Aí eu falei assim: o que você está querendo saber da minha opinião? Eu estou querendo saber, eu estou querendo saber de você, qual é a sua opinião do tema que a gente está falando, se é relevante, trabalhar a união da equipe e tal. Aí eu disse assim, olha, é o seguinte, aí eu apliquei o enfermeiro de valor. Aí eu disse assim, olha, para trabalhar equipe, primeiro, hoje em dia, a gente precisa deixar de trabalhar em equipe. Porque hoje em dia, a gente não precisa estar trabalhando em equipe. Equipe, cada um faz o seu e vai embora. Hoje em dia, a gente precisa pensar como um time. Aí fui falando do que era um time e tal, e sabe? De agregar valor, de se autovalorizar. E para se trabalhar a união, a gente precisa querer ter união entre as pessoas. Mas eu fui falando e o pessoal assim olhando para mim como quem dissesse assim, o que está acontecendo, né? Aí eu falava assim, eu disse, por exemplo, ó, se você quer trabalhar isso, eu estou vendo que você é de gestão de pessoas, trabalha com gestão de pessoas, você precisa dar a oportunidade de conhecer as pessoas, de ouvir as pessoas, de dar a oportunidade das pessoas se expressarem, da opinião das pessoas prevalecer também, porque cada pessoa tem sua importância. Aí, menina, eu fui falando, aí eu disse, aí teve uma hora que eu disse, tá bom, eu acho que eu já falei demais. Mas, assim, era o tempo todo eu falando e, ao mesmo tempo, na minha cabeça, eu disse, rapaz, olha, investimento faz muita diferença. Porque a pessoa não fica nervoso, pode estar com o dono do mundo, né? Mas você, sabendo o que você está falando, você não tem medo, você não tem receio, você mantém o respeito, né, perante as autoridades, porém você fala a sua verdade. Sem ofender, tudo tá bom. É só você ter cuidado para não ofender. Entendi. E aí, a cara das outras enfermeiras, depois elas foram falar com você, ou talvez até essa cargo maior aí falou alguma coisa depois da reunião? Alguém te Aí, por procurou? exemplo, outra coisa, aí eu disse assim, ó, pessoal, quando se aposenta, por que não faz nada para a pessoa que se aposenta? Né? Por que não se dá nenhuma flor para uma pessoa que se aposenta? Por que não se faz uma cartinha simples de computador para uma pessoa que se aposenta? Muito obrigada pelos 25 anos, pelos 30 anos de contribuição, né, do seu trabalho e tal. Ah, mas é muito difícil. Aí eu falei, mas como que você está dizendo que é difícil se você ainda não fez? Né? Aí a pessoa ficava, você quer arrumando desculpas, né? Aí três pessoas não falam assim, Cris, porque se acham, tem pessoas ainda, é uma pena, que se acham sempre com a verdade. Então, assim, eu estou num momento na minha vida que pessoas que se acham sempre com a verdade e não está aberto para conversar, para trocar ideias e mudar a forma de pensar, porque o outro também tem valor naquilo que acha e que pode ter relevância, eu prefiro nem estar, sabe, gastando muita minha energia. E aí uma enfermeira veio falar comigo, mulher, você
falou muito bonito, você falou muito bonito. Eu disse, pois é, mulher, mas isso é investimento. Eu até falei assim na reunião, eu disse assim, eu estou entendendo mais essa questão de trabalhar com pessoas, de gestão com pessoas, porque eu estou investindo em mim. Eu falei na reunião isso, porque eu estou investindo em mim, é importante a gente investir na gente, para poder a gente conversar com as pessoas sem ter medo umas das outras. Aí o responsável olhou para mim e fez, você está certo, você está certo. Eu disse, pois é. Mas, assim, é importante a gente dar valor a todo mundo tem a sua importância, sabe? Mas eu percebi que naquele momento ali, eu me saí muito bem, me lembrei muito bem. E se você for ver, né, uma dúvida que eu tenho agora, pensando você como aluna lá no treinamento, você acredita que o treinamento ele é prescritivo? Eu falo lá no treinamento, falo assim, Martina, você vai lá, faz isso, ou você tem a liberdade de você mesmo criar com base no que está lá dentro? Não, você cria. Você ouve, você fala, né, a mensagem e cabe a cada um encontrar a sua maneira de fazer, de colocar em prática aquilo que você está falando. Não tem lá assim, quando você for para uma reunião com pessoas de um cargo mais alto que o seu, você vai fazer isso, Não fala isso não. Fala assim, fala como que você tem que se portar, né? A maneira como você tem que falar, a maneira como você se comportar, a maneira como você transmitir as suas palavras, mas não diz assim a palavrinha que você tem que falar na hora certa para aquela pessoa. Não é alfabetização, né? Porque cada pessoa tem que botar a sua mola, né? Tem que Não tem fazer pílula mágica mesmo, a pessoa vai lá e aplica. exatamente, exatamente. Massa. E aí, ô Martina, alguma coisa aconteceu na sua vida que, cara, talvez você não tinha isso antes e agora passou a ter, depois do treinamento de enfermeira de valor, você começou a obter algum tipo de resultado que talvez você não tinha? Fora essa questão de comunicação, fora essa questão de perfil comportamental, tem mais alguma coisa que você viu de diferente? Que você Eu sente que agora, está diferente? eu não tenho medo de conversar com ninguém. Eu não tenho medo de conversar com ninguém. Antigamente, sabe, Cris, quando eu ia falar assim com algumas pessoas, dava aquele frio na barriga, não tem um frio na barriga, que você vai com frio na barriga, né? E ficava com gelada, as mãos frias. Hoje é tão interessante, hoje eu não tenho isso, sabe? Eu vou bem tranquila. E assim, e também o treinamento está me ajudando muito também, associado aos conselhos de tantas outras pessoas, de saber ouvir mais, sabe? Importante a gente ouvir mais, saber por onde a pessoa que está falando está querendo ir, por onde a pessoa está, o caminho que ela está indo. Deixa eu ver se é por aqui, entender o que é que a pessoa está falando, né? Para poder você falar na hora certa, ouvir mais e falar menos. Para quando falar, aquilo que você está falando, ter força que você está falando, sabe? Então, assim, de tantas outras coisas de autoconhecimento que eu faço há muito tempo, profissionalmente o treinamento tá conseguindo associar uma coisa com a outra, sabe? Porque antes eu falava muito, e, sabe? Batendo de frente, aquela coisa. Agora não, agora eu estou mais ouvindo e também só falo se eu achar assim que vale muito a pena e também quando eu falo falando, sabe? Quando você fala falando, você Como é que é fala, falar falando? falar falando é você falar com autoridade naquilo que você está falando. Sem estar com voz trêmula, sem estar, sabe, demonstrando insegurança, isso é falar falando. Que quando você dá a sua opinião tem relevância, você está se mostrando potente naquela mensagem que você está transmitindo, isso é falar falando. Entendi. E se você for ver, né, tem a maioria dos enfermeiros, né, a gente, cara, não tem isso na faculdade e não tem essa segurança. Então, cara, a gente tem que aprender com a vida para depois de um certo tempo, depois de bater a cabeça e claro que às vezes muita coisa tem que colocar em prática para conseguir justamente ter um resultado e acho que ter essa segurança de justamente falar no momento certo e o que falar faz total diferença, né? Porque às vezes a pessoa, na maioria das reuniões que eu já participei de enfermeiros, tanto galera nível
sênior, pleno, júnior ou até coordenações, diretorias, a galera pensa assim, eu preciso interagir, eu preciso falar com a pessoa porque eu preciso mostrar que eu estou participando. Só que não é assim, né? Você não precisa mostrar que você está participando falando alguma bobeira, alguma bobagem. É escutar mais, né, como você falou, para você ter o raciocínio correto, entender por que aquilo está sendo dito, para na hora que você for explanar alguma coisa, ser uma coisa que tenha mais impacto, né? E não uma coisa que só está falando para participar aqui uma vez. Você acha que isso tem diferença para uma pessoa que não sabe de tudo isso, para uma pessoa que sabe? Com certeza, sabe? E eu acho que também, Cris, tem uma questão assim, quando a gente... eu acho também que isso é do perfil da pessoa. Eu não sou uma pessoa que eu falo alguma coisa porque eu estou querendo algum cargo, sabe? Eu não sou uma pessoa que eu tenho um perfil de cargo, não, graças a Deus. E também nunca fui chamada para tantos cargos. Já fui chamada para alguns, mas graças a Deus não aceitei. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, dá muita opinião, fala muito, porque quer chegar em algum lugar, né? Porque tem um objetivo atrás daquilo ali, né? Então, eu não sou esse tipo de pessoa, não. E o treinamento está me fazendo falar na hora que eu tenho que falar, sabe? Eu não fico mostrando que sei, nem que estou participando ativamente e tal. Não, se precisar, me chame que eu estou lá, mas também se eu estiver podendo. Mas também, se não precisar, eu vou, participo. E tchau, tudo de bom, e passe bem, sabe? Bem mais na minha vibe aqui da tranquilidade, porque eu já desgastei muita energia nessa minha vida e não estou afim mais de estar desgastando, não. Por falar nisso, né, você comentou que tem 15 anos de formado. Então, olha uma pergunta que me veio na cabeça. Hoje você com 15 anos de formado, é claro que tem toda uma estrada que você trilhou, vários caminhos, vários buracos que caiu e levantou, vários buracos que talvez caiu e não conseguiu levantar rápido, ou que não conseguiu sair do buraco, enfim. Mas como que seria se você tivesse, por exemplo, o treinamento enfermeiro de valor lá no começo, na sua formação, quando você tinha acabado de se formar, o que seria diferente? Aí eu seria mais mansa, muito mais. E Mas o essa que é mansa? mansa, mansa é você chegar nas pessoas com mais cautela, com mais cuidado, né? Isso é ser manso. Você não sabe o que é ser manso, não, é? É que essa interpretação muda, né, de um lugar para o outro. É mesmo, é. É porque o povo tem, o brasileiro tem vários vocabulários, né? Então, isso é ser manso, é Entendi. você saber chegar. Antigamente, né? E também tem a maturidade, tanta coisa. Eu seria bem mais tranquila, e sabendo que nem, por exemplo, essa questão de abordar as pessoas de forma diferente, porém querendo o mesmo objetivo em comum. Antigamente eu não tinha noção disso, né? Achava que utilizava da roupa da autoridade, da chefia, ia lá e fazia, mas não é assim. Você não precisa se utilizar da roupa da chefia, né? Você pode ser mais agregadora. Hoje em dia eu estou mais nessa linha, na linha positiva. Entendi. E aí, né, hoje você, tão formada há 15 anos, trabalha em 2 lugares, é mãe de 2 meninas, não é? De duas meninas. Casada. E aí queria te perguntar, como que faz o treinamento enfermeiro de valor com tudo isso aí acontecendo? Família, 2 filhas, trabalhando em 2 lugares. Você tinha falta de tempo? O tempo é uma coisa que para você faz Não, diferença? nenhum. Ainda treino, vou para academia, ainda levo minha mãe para médico, faço várias coisas. Dou atenção aos meus pais, meus sobrinhos, meus irmãos. Viajo, eu brinco, eu faço tudo. Eu acho que não, viu? Eu tenho uma agente de saúde que trabalha comigo que fala assim, ela agora falou para mim, ela disse, eu não consigo entender como a senhora tem 24 horas na sua vida. Acho que a senhora tem mais do que 24 horas no seu dia. Porque a senhora faz tudo. Eu disse, mulher, olha, a organização do tempo é muito do querer da pessoa, né? Dá para você fazer tudo. E o enfermeiro de valor eu faço, por exemplo, se eu estou na atenção básica,
terminei de atender, estou com um tempinho livre, rapaz, eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar olhando o ponteiro do relógio rodando, ou eu vou entrar no Instagram para olhar os stories sei lá, de blogueiros, de não sei o quê. Não, se eu tenho treinamento, que eu estou em andamento daquilo ali, eu vou lá e vou assistir, né? Eu fecho a porta, às vezes fecho, às vezes não, deixar, ligo lá, ponho meu fone e fico assistindo. Entra alguém, dou uma pausa e depois eu vou assisto. Isso se eu estiver trabalhando. No plantão, por exemplo, tá calmo, o UTI tem hora que é calmo, né? Então, dá para você fazer isso. Você dá um pulinho ali, aí põe um fonezinho, assiste, nem que seja 10 minutos. Tem vídeos que não são nem 10 minutos, né? Dá para você aprender alguma coisa. E em casa, com as crianças e marido, e tantas outras coisas que a gente tem que fazer em casa, a mulher especificamente, na hora de dormir, ué. Quando eu vou dormir, as crianças estão dormindo, põe o fone aqui, ou às vezes nem põe o fone, desligo a televisão, que eu não gosto de assistir televisão, não sei de novela, às vezes eu não sei de notícia nenhuma de jornalismo, e aí eu vou estudar, vou estudar. Já fiz tantos cursos assim, já fiz foi muito. E o enfermeiro de valor estou fazendo assim também. Ou E seja, dou não, conta. não tem barreira, então. Pode fazer qualquer hora, qualquer momento. Qualquer hora, qualquer momento, qualquer lugar, qualquer hora, é só a pessoa querer fazer. Né? O assunto é interessante, você quer sempre aprender mais. Agora, uma questão também que para mim faz diferença é não deixar tudo aberto de uma vez só. Né? Porque às vezes a pessoa tá tudo aberto e você vai lá e quer assistir tudo aberto. Esse método de abrir em datas, para mim serve como que é como se estivesse instigando mais, sabe? Da pessoa, eita, não, hoje não está aberto, mas está dia 7/7 ou dia 10/7 vai estar aberto o módulo 4. Aí a pessoa, dia 7/7, o meu celular toca e avisa que tá entendendo? Então, naquele dia ali, eu já me organizo para tal hora. Por exemplo, essa hora aqui, que eu estou de plantão, eu tenho de 4 até as 7 livre. Então, se eu tenho um módulo 4, no módulo 4 tem 5, 6, 10 vídeos, eu vou assistir tudo. Eu assisti tudo. Dá para eu assistir tudo, ainda dá para cochilar, ainda dá para me acordar, tomar um bom, assumir o plantão e jantar para poder entrar na UTI e fazer as coisas, entendeu? Então, é tudo uma questão de dar comando à cabeça, organizar tudo, uma rotina e você embora fazer as coisas. Entendi. E questão de valor, Martina, você acha que, cara, pensando em questão monetária mesmo, treinamento enfermeiro de valor é um treinamento super caro? É alguma coisa talvez barata? Qual que é a sua opinião relacionada a isso? Cris, para investimento em você, na educação, eu não acho nada caro. Eu não acho nada caro. Sabe? E eu, assim, eu não sou uma pessoa que já fui muito, mas hoje em dia, para investir em mim, eu não acho nada caro. Mas olhando assim, monetariamente, não é caro. Tem tantas outras coisas que as pessoas pagam para coisas tão supérfluas, tão assim, que não tem necessidade. E as pessoas pagam, exemplo, para ir para um show, tem gente que paga rios de dinheiro para ver um artista que nem vai olhar para você, você vai gastar para entrar, vai gastar para beber, vai gastar para comer e sai dali e não aprendeu nada daquilo ali, entendeu? Então, eu prefiro investir em mim, eu vou estudar. Ah, mas ir para show é legal, é bom. Só que se você está num momento que você viu alguma coisa interessante, um programa, um treinamento que você quer fazer, investe naquilo ali que você quer fazer. Em outro momento você faz outra coisa. Eu não acho caro, não. Lembrança é legal, mas é diferente de resultado, né? Exatamente. Né? A gente sempre tem que ter um objetivo na vida, todos nós. Né? As pessoas que não têm objetivo e assim e querer melhorar, todo mundo, se todo mundo achasse que sempre tem o que aprender, o que tem que melhorar, o mundo seria diferente, né? Infelizmente, muitas pessoas na nossa profissão acham que não tem o que melhorar e nem tem o que aprender, que o que aprendeu tá bom e o do jeito que faz está certo. Aí é onde começa a aparecer vários tipos de profissionais em todos os lugares. Eu acredito que aí também é assim. Graças a Deus eu não sou assim. Eu sempre acho que eu tenho que aprender, eu sempre acho que eu tenho que melhorar. E graças a Deus eu também gosto de passar o que eu sei, né? Para não estar me sentindo superior a ninguém.
Isso faz total diferença, né? Essa visão de que. Mas eu acredito que isso tem uma galera recém-formada que venha também querendo compartilhar, mas a maior parte tem medo e receio porque acredita que é com base na retenção do conteúdo, na retenção do conhecimento que ela vai conseguir subir, né? Só que isso a gente vê que futuramente, quando a gente vai galgando a profissão, a gente vai subindo e vai vendo os cargos, a gente vê que não é assim que funciona. Ou não Exato. deveria, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Eu, eu, eu penso assim também, do jeitinho que você está falando. Massa. E aí, Martina, com relação ao treinamento, o que você fala? Tem alguma coisa que você mudaria? Tem alguma coisa que você fala, isso aqui não tá legal, sei lá, isso aqui não mexe nada? E fora essa questão que você falou aí dos módulos, né, do avanço semanal de uma data ou semanal ou quando a pessoa ela conclui o anterior para ela conseguir passar para o da frente, porque às vezes ela acaba fazendo tudo, se perde e Não, acaba não para tendo o resultado que busca, né? não, para mim o que estava funcionava bem era essa questão dos módulos, que quando acabasse um abria o outro, acabasse um abria o outro. Para mim funciona melhor com datas, sabe? Assim, em relação ao conteúdo, para mim tá ótimo, tá atendendo às expectativas. Agora, a maneira como ele está agora, de ter datas para abrir os módulos, para mim tá ótimo, porque você tem como se programar para assistir, sabe, Cris? Porque você abre naquele dia, naquela data, mas você tem dali até não sei que dia para poder você assistir. Então, tem como você organizar o seu tempo, o seu momento de ficar quietinho e prestar atenção, né? Porque não adianta você assistir e a zoada tá tomando de conta, você não vai perceber, você não vai compreender a mensagem, né, do vídeo. Então, para mim, era essa mudança, porque eu comecei não estava assim, né? E depois mudou. Quando mudou, para mim foi melhor, porque quando eu vejo a data que ele vai abrir, eu já vou no calendário e já coloco. Abrir, não sei o que, sei o quê. Aí, quando é tal dia, já abre. Às vezes eu nem sei, nem lembro, por conta de tantas coisas. E aí, eu tangibilizo o enfermeiro de valor no meu calendário, e aí, o meu calendário me lembra e eu vou lá e faço. Isso faz total diferença, sim, essa questão, porque senão é muita coisa, é como se fosse ver uma montanha, né? Você dá o primeiro passo, e aí cai aquela montanha de conteúdo, e a pessoa fala assim, para onde que eu vou? É claro que tem módulos que são sequenciais, só que se tiver tudo liberado, a pessoa se perde mesmo, não tem como. E desanima, né? Se frustra, É, porque vê muita coisa numa frente. isso mesmo. E o sujeito nem captar a mensagem, né? Fica assistindo e nem percebe o que é que o módulo está falando, o vídeo está falando, né? E não se encontra naquela mensagem ali. Porque o importante é você assistir e ver se realmente você está fazendo aquilo ali. Ah, mas eu não estou fazendo isso, mas isso é bom para mim, eu vou tentar. Quando é muita coisa, muita informação ao mesmo tempo, aí não fixa, não grava na memória, né? A pessoa não examina aquilo ali para ver se serve para ela. E é importante tudo que a gente ouve, que a gente vê, a gente examinar para ver se é verdade, se serve, se é relevante. Exatamente. Perfeito, Martina. Cara, queria te agradecer por você ter disponibilizado esse tempo justamente o quê? Para a gente estar aqui conversando sobre o treinamento enfermeiro de valor. Sei que você vai entrar em plantão daqui a pouco, mas você falou, né, dessa questão de otimização de tempo, de tangibilizar, de conseguir fazer as coisas 24 horas. Ser mãe, ser profissional de dois lugares, né? Então são duas coisas aqui. Mãe de duas crianças, É, casada, ainda empreendedora, tendo consultório, então assim, é bastante coisa. Então, assim, parabéns aí por essa evolução, parabéns por ser quem você é, porque pode ter vários tipos de treinamento, mas se a pessoa só aprender e não conseguir colocar isso em prática, também não adianta nada, né? Porque senão você não consegue trabalhar pontos específicos, que é o que você tem feito aí com maestria. Mas é aquela coisa que você falou, é escutar com atenção, é justamente prestar o máximo de atenção, mas também executar, né? Nenhum conhecimento aí vai ser digno de, se você não colocar em prática, não tem pílula mágica, né? Tem que ir lá e a campo para justamente fazer a coisa acontecer. isso mesmo, isso mesmo. Por exemplo, esse momento aqui, para poder a gente conversar, isso é organização, porque é um momento que eu estou só, é um momento que eu estou num lugar que dá para a gente conversar, né? Não tem filho me chamando mãe, mãe, mãe o tempo todo, não tem televisão.
não tem barulho de aparelho, né? Então, assim, é organização, eu estou organizando o meu tempo, é importante para mim, é importante para você, é importante para tantas pessoas que possam ter acesso a esse momento. Então, isso aqui é organização. Isso também é importante, né? É importante conversar e a gente se mostrar. Quem não é visto não é lembrado, né, Cris? Então, a gente precisa se mostrar mesmo. Exatamente. Martina, cara, obrigado mais uma vez, né? E, cara, vai aí com fé no seu plantão, descansa, aproveita para dormir, tem um tempo ainda para você entrar no plantão, vai comer alguma É. coisa, se puder, tomar um café. Daqui a pouquinho, às 6h30 eu levanto, aí vou me organizar para poder bater o ponto. Massa, Martina. Então, cara, obrigado mais uma vez e até a próxima aí, né? Quem sabe até numa próxima live. Inclusive, eu quero fazer isso mais vezes dentro do treinamento, assim, mas colocar todo mundo, entendeu? Que é do treinamento para a pessoa ir participando e tirar dúvida. Eu acho que isso é interessante também para justamente ver a resposta, né? A dúvida de um pode ser a pergunta do outro e assim por diante. Isso, eu faço uma mentoria, né, que eu também faço, e aí tem um momento nessa mentoria que ele marca, o mentor ele marca 3 datas diferentes, e aí ele deve ser esses programas que você entende muito mais que ele põe uma janelinha e aparece todo mundo assim, sabe? Numa janelinha, e ele também aparece, e aí a gente fica conversando sobre assuntos, por exemplo, no seu exemplo do treinamento. E aí as pessoas vão conversando entre si, sem precisar estar perto, né? Isso é bem interessante. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. É legal. Só que com mais Aproxima, pessoas, né? né? E cresce mesmo. Eu que lhe agradeço, rapaz, por tanta atenção, assim, carinho, viu? Tô gostando muito. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que tem tantos seguidores, aí acha que a pessoa está tão longe, tá não sei o quê, enfim. Mas a pessoa, quando sabe chegar no outro, a pessoa, quando sabe falar a sua verdade, e você é sempre atencioso, eu acredito que seja com todas as pessoas, isso abre porta. E é aquela coisa, tudo é possível, né? A pessoa precisa acreditar que é possível e as coisas acontecem. Tá sendo bem legal. Eu que lhe agradeço pela oportunidade, viu? Tô por aqui. E espero em novembro a gente se ver lá em Salvador. Tô me organizando para isso. Com certeza. Já vai ser, não vamos nem se dizer assim, muito prazer, nada, vai só se ver e dar abraço, e dar abraço, porque se conhecem já, né? Já se conhecem. Exatamente. Beleza, Martina, cara, obrigado mais uma vez. Vai lá, faz as suas coisas para você não se atrasar aí também e ter um pouco mais de calma e paciência com tudo. E obrigado de qualquer forma, tamo junto aí, conta comigo, né? E tanto não só lá no treinamento, quanto também no WhatsApp, como também lá no Telegram e assim por diante, inclusive na comunidade. E tamo junto porque esse é só o começo. Ainda muita coisa vai acontecer e, cara, você tá tendo um caminho sensacional aí, muito fantástico. Que bom, muito grata. Grata também, tá? Tudo de bom para você também, viu? A gente vai se falando, tá? Até mais, Beijo. Martina.